Espera aí. Hoje você precisa me dar uma resposta. O que eu preciso aqui é de uma resposta. Eu estou em busca dessa resposta e você não pode me negá-la. Então fica aí, presta atenção. Eu quero uma resposta de você. Eu estou sentindo algo que já não começou hoje, já começou há algum tempo. Mas quando eu vejo notícias, do jeito que nós vamos comentar aqui agora, eu vejo uma ligação entre as notícias e o que eu estou pensando. E eu quero a sua opinião para ver se o Rubens está equivocado ou que você diga que realmente nesse angu tem caroço. É isso que eu quero de você. Então, se você puder me responder no comentário, eu vou ficar alegre. Eu vou ler a matéria e vou te dizer o que eu estou sentindo, tá bom? Acompanhe comigo. Quem mandou foi a Silvinha de Souza. Essa beijoca é para a Silvinha, também para a Márcia Barata, e agradeço também ao Thomas e o Antônio Luiz que mandam matérias para mim. Mas vamos ao que interessa, né? Depois que a gente ouvir esse ruído do ronco do motor das motos aqui da vila, que estão preparando uma trilha sensacional da cavalgada que será amanhã. Isso aí no Norte e Nordeste você sabe que é prioridade, né? E a rapaziada hoje está preparando para fazer uma trilha sensacional pelas matas amazônicas em homenagem à caminhada que será no dia de amanhã aqui, no caso do Rubens. Então, quando passar a moto aí, nem esquenta. O interessante é a bota. Não, não é bota, é um tênis. Mas não é o tênis também, porque o tênis é uma propaganda. O interessante é você observar o que está acontecendo na Barcelona em relação ao turismo e em relação ao choque, não só cultural, mas econômico, e também a respeito de moradores da Barcelona, dessa região da Catalunha, que não estão querendo que a coisa continue do jeito que está querendo. Mas esta sociedade não está vendo o que o Rubens está enxergando. E eu quero saber de você no comentário se o que o Rubens está enxergando tem a ver ou não tem a ver com a coisa. É isso que eu estou falando para você. Eu vou te dar um exemplo aqui antes para você se sintonizar. Vamos lá. Se você observar os filmes da Atlântida e da Vera Cruz, os filmes brasileiros, preto e branco, com Oscarito, Grande Otelo, com Jô Soares, com Dercy Gonçalves, aqueles filmes antigos, Zé Trindade, Costinha, Chico Anísio, se você observar aqueles filmes antigos, você vai ver que o carnaval naquela época, carnaval carioca, ele era feito para pobre, para a sociedade, para as pessoas comuns. O carnaval carioca, ele era realizado como uma expressão popular, pessoas, população. Ele era coisa de pobre. Depois viu-se que dava muito dinheiro. E aí o carnaval passou a não ser mais para pobre no Rio de Janeiro. Passou a ser para rico, porque agora tinha que ter dinheiro para presenciar o desfile das escolas de samba e aquela coisa toda. Então o pessoal migrou para isso mesmo, para Bahia, Salvador. E o carnaval de Salvador era o carnaval de Dodô e não sei mais quem lembra, que fazia o trio elétrico, os primeiros, né? Osmar e Dodô, Dodô e Osmar. São os primeiros que faziam a charanga, né? E era coisa o quê? O rico, ele ia para o carnaval do Rio de Janeiro, para Marquês de Sapucaí, que nem existia ainda, era Rio Branco, né, na época. Depois é que virou a Marquês de Sapucaí. Mas ia para Rio Branco. E os pobres que não tinham carnaval desse jeito ia para a periferia do Rio de Janeiro, no subúrbio, ou Baixada Fluminense, ou Sul Fluminense, ou Norte Fluminense, e fazia seus blocos lá, o bloco do Sujo, o bloco das Piranhas, aqueles blocos famosos, né? Cordão do Bola Preta, enfim. São os blocos do Rio de Janeiro. Mas aquilo que era de rico foi para pobre, o pobre foi se esquinando para o lado, né? E aí também mesma coisa em Salvador. Hoje é chamado de pipoca. O pobre que quer pular o carnaval em Salvador tem um nome feio, pipoca. Então pipoca tem que ser extirpado do carnaval. Então eles pegam alguém que são pipoca, mas que naquele momento não percebe que é pipoca e coloca ali para coibir os pipocas de participar do carnaval, porque o carnaval de Salvador também agora é para rico. Então, agora é assim aqui, olha aqui. Aqui o que importa é a sintonia. Por isso que eu te sintonizo na situação. Porque você vê com os olhos do Rubens, entende? Aí eu quero saber de você. O Rubens está equivocado? Ou tem um fiozinho que conduz a uma verdade que está... Vou falar baixo aqui para que o algoritmo não escute. Oculta. Uma verdade que está oculta. Já sabe o que eu vou falar, né? Então olha para cá. Vamos ler. La Boqueria, em Barcelona.
Está tão cheia de visitantes hoje em dia que muitas barracas que antes vendiam verduras frescas, vendiam peixes, vendiam carne. E as pessoas que cozinhavam em suas casas iam comprar tudo isso. Mas agora, oferecem aos turistas os copos de frutas cortadas, camarão frito para viagem. Não tem mais atendimento para a população local. A população local foi esquecida, porque o dinheiro que era gasto, veja bem, o dinheiro que era gasto pela sociedade do local naquela região era bem menos do que os turistas gastam. E os turistas às vezes vão para esses locais, mas eles querem uma porta de entrada, porque eles ficam naquele local e depois tentam se naturalizar, tentam casamento, tentam emprego. Então, de todas as formas, a Europa, ela está querendo se livrar dos turistas. E aí você vê que as coisas vão casando, porque a sociedade de Barcelona, ela começa a fazer uma movimentação dizendo que não tem direito quem não é de lá de atrapalhar a vida deles, porque eles não estão tendo mais onde comprar as coisas necessárias para eles, porque a prioridade tem sido os turistas que gastam mais. E o comércio local arrecadando mais tem dado prioridade em uma forma extremamente capital, não tem jeito, é o mundo, a quem traz mais dinheiro, os turistas. Então, neste momento, agora é que vai vir a coisa. Agora é que começa a esquentar a coisa. Tá certo? Além dos motores aí da caminhada, da cavalgada, também começa a esquentar aqui o nosso assunto. Porque, a partir de agora, não só a rede hoteleira está aumentando expressivamente o preço, tá certo? Como também novas leis estão sendo criadas, e tem uma lei a partir de 2028 que é muito interessante. A lei é tão séria que ela nem entra em vigor imediatamente, para dar tempo do povo acostumado com a ideia. Ela entra em vigor em 2028. Mas, Rubens, isso é na Barcelona, isso não é nem aqui, na Catalunha, isso é lá na Conchinchina. Mas quando você vê as coisas acontecendo em algum lugar do mundo, o mundo hoje é globalizado. Pode estar certo que está prestes a acontecer também em outras partes, e quem sabe até próximo de nós. Não é a mesma coisa exatamente, mas o que eu estou dizendo é a transferência de coisas que são para pobres, que o pobre tem acesso, para as coisas que só ricos têm acesso. E quem vai gastar menos agora não é economicamente viável. Então vai sendo esquinado. Essa é a configuração que eu estou vendo. E é essa configuração que eu quero perguntar a você. O Rubens está equivocado? O Rubens está certo? Será que existe mesmo um filtro hoje para ir eliminando as características que são inerentes a quem tem pouco recurso financeiro, em privilégio dos que têm mais? Será que isso é só uma percepção errônea? Ou será que tem um fundo de verdade? A matéria que a Silvinha mandou para mim, ela é muito interessante porque ela nos faz analisar isso. Ela faz com que a gente pense a respeito desta situação. Uma situação em que você observa os próprios moradores fazendo força a favor de que novas leis sejam criadas, que vai onerar muito mais ainda o gasto das pessoas. E isso ainda vai ser viável para aquele regime que não quer mais gente indo para o país, que é a questão dos imigrantes, que primeiro entram como turistas, depois transformam em imigrantes. E, nesse caso, imigrantes ilegais. Então, olha aqui agora, vamos ver aqui, no dia 20 de 2028, deixa eu ver se eu acho aqui. Como o novo comissário para o turismo sustentável de Barcelona, fulano de tal tem desenvolvido estratégia para diminuir o impacto dos quase 16 milhões de turistas que anualmente visitam a capital da região da Catalunha. Criado no ano passado, seu cargo dá continuidade ao trabalho iniciado pela prefeitura há quase uma década, quando implementou sua primeira política voltada para conter excesso de turismo, fator que contribuiu para o aumento do preço dos imóveis, sobrecarga do transporte público e transformação de áreas históricas em lugar de souvenir de má qualidade, requerendo agora no micro-ondas, não sei o quê. O que acontece, 2028, está aqui, ó. O que acontece, gente, se alguém que não tinha muito poder econômico queria visitar a Catalunha e visitava, não pode mais. Então, assim como as atrações que você ouviu falar aqui, elas foram sendo tiradas dos pobres e direcionadas para quem tem dinheiro,
O que eu tenho visto no mundo é uma configuração em favor disso. Olha para cá. Em tudo. Em tudo. Sabe o que é tudo? Em tudo. Quando você vê as smart cities, quem pode sustentar uma smart city com tanta tecnologia, senão quem tem capital? Você está entendendo ou não? Quem pode sustentar hoje qualquer coisa se tiver quase nada de capital? Então, eu daqui estou observando, eu queria a sua opinião sincera sobre isso aqui no comentário, eu estou observando que o mundo ele está sendo preparado somente para quem tem. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque até hoje sempre houve uma válvula de escape, sempre houve um refrigério para quem não tem, sempre houve uma alternativa. Nós, pessoas comuns, vendíamos picolé na praia, era só a situação ficar ruim. Vendíamos bala no trem, era só a situação ficar ruim. Nós tínhamos alternativas, nós tínhamos saída. Nós tínhamos meios de continuar existindo financeiramente. Nós éramos economicamente viáveis sob todo tipo de situação. Mas a viabilidade econômica de quem tem pouco, Silvinha e Márcia Barata, ela está encolhendo. Na minha visão, e eu gostaria da sua opinião aqui no comentário. Isso é muito importante. Então, olha aqui agora, ó. Outras iniciativas se seguiram, incluindo uma taxa de turismo sobre a hospedagem. Não é o preço da hospedagem que aumentou muito, não. É uma taxa de serviço, uma taxa de turismo, não é serviço, uma taxa de turismo que vai para o cofre público para quem se hospeda. Então, além de pagar o preço da hospedagem, ainda paga a taxa de turismo sobre a hospedagem. E você sabe que não para por aí? Porque também já tem ideia de pagar a taxa de turismo sobre o transporte. Você vai pegar um ônibus, uma condução, um táxi, um Uber, alguma coisa, para ir até o local histórico, onde você quer visitar, voltar para o seu hotel e vice-versa. Você, além de pagar o preço da passagem, já existe proposta de você pagar o preço da taxa de turismo sobre esse preço da passagem. Então, com tudo isso, o que nós vamos observando é que estão configurando, o mundo está sendo configurado para que pobre não tenha mais capacidade de fazer turismo, de ver o carnaval, que já não pode ver mesmo há muito tempo, a não ser pela TV, de qualquer coisa que antes era popular. Mas tem uma coisa interessante que devemos notar. Nós, pobres, nós passamos sem visitar uma cidade histórica, um centro turístico. Nós passamos, veja bem, nós passamos sem ver o carnaval pessoalmente, sem ver o futebol pessoalmente. Mas nós não passamos sem, ó. Você entendeu ou não? Nós não passamos sem comer, sem vestir, sem tomar um remédio. E você já reparou como o remédio é cada vez mais caro? Uma gota de colírio que você pinga no seu olho, hoje custa aproximadamente R$3. Uma gota que você pinga no olho. Porque aquele frascozinho está mais de 100. Imagina 1 litro de colírio quanto custa. Então, as pessoas não percebem. Mas há algo estranho no ar. Uma configuração de um mundo que não é para pobre mais. E aí vem, ó. A vigor a partir de 2028 a proibição de aluguel por temporada. Aluguel vai ser por diária, para gastar mais ainda. Então você vai vendo que o Rubens fala aqui tem um certo sentido. Você não concorda? Deixa seu comentário aí, vai. Coloca aqui na descrição, aqui embaixo, aqui no comentário. Você concorda ou não? O mundo está sendo preparado só para quem tem? Ou o mundo está sendo preparado também, ou continua existindo como sempre foi, até pouco tempo atrás, para todo mundo viver? Agora, em cima dessa pergunta fica outra. E essa é a mais dramática. Essa é a mais interessante. Esta é a mais incerta da resposta. A culpa é de quem? É de quem comanda ou é de quem é comandado?
Ó, vale a pena, não vale colaborar? Chegou a hora. Dá uma força aí no Pix para nós aí, viu? R$ 10 não é muito, não vai fazer falta. Coloca R$ 10 aí pro Rubão. Rubão merece, não merece? Aponta o celular para cá. Ou então, manda direto aqui, elaine.santana662@hotmail.com. E é claro que nas lives eu vou te agradecer pessoalmente. Ah, vai embora não. Tem a live também, né? Na live é porta aberta, viu? É o único canal do YouTube. É novidade. O único canal do YouTube que deixa a porta aberta. Você vai na descrição, você clica no link e você entra na live. E aí participa comigo aqui, ó, do lado de dentro. Um abraço, pessoal.